Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu estou procurando. Tem alguém procurando? Sim ou não? Enquanto você procura, eu oro, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós nos reunimos neste lugar, nessa noite. E queremos pedir que o Senhor nos direcione, ó Pai, através da sua palavra. Que o seu Espírito nos ensine, nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, que o Senhor fale conosco de uma forma sobrenatural. Que a sua palavra nos arranque do lugar e nos leve aonde tu quiseres, em nome de Jesus. Amém? Capítulo 4, verso 7 de Tiago. Queridos, já faz um tempo que eu venho estudando, orando, pedindo uma revelação, um entendimento acerca da nossa identidade. Está todo mundo me ouvindo aí? Está me ouvindo, Pedro? Está me ouvindo, Marcos? Acerca da nossa identidade. Porque eu tenho entendido, ou melhor, eu tenho convicção que Deus quer fazer algumas coisas, que o Espírito Santo tem pressa em fazer algumas coisas que até nós pregamos acerca da palavra, e que nós ouvimos nesse lugar acerca da manifestação do poder de Deus. Eu não tenho dúvida que Deus quer fazer, só que quando eu fui estudar acerca de identidade, de quem nós somos em Cristo, eu cheguei à conclusão que essa é a primeira coisa que precisa acontecer para que o reino de Deus possa se manifestar. Nós precisamos entender quem nós somos em Cristo. Amém? Pastor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo que está sendo pregado é verdade. O poder de Deus, Ele quer se manifestar, amém? As curas, os milagres, Deus quer fazer. E a palavra dEle não mente. Se a palavra dEle não mente e Ele quer fazer, talvez algo esteja errado com aqueles, ou conosco, que é o caminho pelo qual Deus quer fazer. Você entendeu? O problema nunca está no lado de lá, o problema nunca está em Cristo. Se o milagre, se algumas coisas não se manifestaram através de nós, ou até mesmo na nossa vida, não é porque falta poder, falta autoridade em Cristo, ou porque o nosso Deus é diferente do Deus da Bíblia, não. É porque nós ainda não entendemos quem Ele quer que nós sejamos, para que Ele possa fazer o que Ele quer. E é essa identidade que nós precisamos buscar, e eu venho orando, estudando acerca disso. Por mais que eu não vou falar só sobre isso, Deus colocou algumas coisas no meu coração, mas isso para mim é muito forte. Deus quer se mover através de você. Deus quer fazer milagres através de você. Deus quer fazer milagres através de nós. Porém, nós precisamos entender quem nós somos no reino, quem você é, de uma vez por todas. Sabe, o culto que você desfruta da presença e do poder de Deus, e você faz juras e promessas para Deus. Alguém já participou de cultos assim, sim ou não? Nossa, a partir de hoje eu vou fazer isso. Talvez você não tenha coragem de levantar as mãos.
mas com certeza você já fez isso. Talvez se você vivia algo de errado neste culto, onde a presença de Deus foi tão notória, o poder dele se manifestou, você disse: eu não vou mais pecar. E talvez você diga assim: pastor, foi assim por uma semana, 15 dias, 20 dias, mas depois eu não consegui. Porque quando a presença de Deus se manifesta, quando o poder de Deus se manifesta, nós nos identificamos com aquilo que Ele quer que sejamos. Porém, é importante que você entenda que isso não é algo para você viver apenas um momento. Isso tem que se tornar parte da sua identidade. Isso tem que se tornar parte da nossa identidade. Preste bem atenção nisso. Aquilo que Deus faz no momento que nós nos reunimos, não é para que você viva só aqui. Ele espera que nós vivamos isso todos os dias. É como se você viesse aqui e experimentasse algo e Ele dissesse assim: agora você vai viver isso por onde você passar. Você vai expressar isso por onde você passar. E às vezes no meio da caminhada nós vamos nos perdendo, nós vamos perdendo isso. Porque tudo aquilo que vem dos céus precisa ser regado com aquilo que vem do céu. Amém? Aquilo que veio de Deus, aquilo que você desfruta de Deus, só vai permanecer na sua vida se você constantemente buscar aquilo que é de Deus. Se você recebe algo de Deus, como eu disse, num culto, uma presença, você desfruta do poder de Deus. E você deixa de alimentar aquilo que é de Deus. É como se fosse um copo furado. Você recebeu algo, mas você não fez nada para que aquilo fosse sustentado, mantido na sua vida. E é aí que entra o relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é para que nós todos os dias nos encontremos com Ele. E ao olharmos para Ele, nós vejamos quem nós somos. O relacionamento diário com Deus, através da oração da palavra, é exatamente para isso. É para que você não se esqueça de quem você é nele. E automaticamente esse relacionamento gere em você o que Ele quer fazer através de você. Então você se relaciona com Deus para você entender quem você é nele. E através desse relacionamento, Ele libera aquilo que Ele quer ser através da sua vida. Pastor, por que isso? Por que Deus não faz o que Ele quer? Porque Ele decidiu não fazer o que Ele quer. Como assim? Ele decidiu te dar algo chamado livre arbítrio. Poder de escolha. Não tem como Deus tirar o poder de escolha, está nas suas mãos. Amém? E é daí que nasce a adoração. Porque a adoração não é obrigação. E se Deus tivesse nos obrigado a adorar a Ele, isso na verdade não seria adoração. Porque a adoração é um ato voluntário. Entendeu? É algo que eu decido dar a Ele. É o que eu reconheço nele. E não existe obrigação. Só que é importante que nós entendamos que o reino de Deus se move através de algumas coisas. E se nós não nos encaixarmos nisso, se isso não nos tornar, ou melhor, não se tornar a nossa identidade, nós vamos viver apenas momentos de manifestação. Porém eu quero deixar bem claro que não é isso que Deus quer fazer. Amém? Não é isso que Deus quer fazer. Deus quer que nós nos tornemos a verdade que a palavra dele diz. E aonde nós chegarmos, toda mentira vai embora. Ele quer que nós nos tornemos aquilo que a palavra diz em Mateus capítulo 5, a luz do mundo. E aonde você chegar, se estiver trevas, as trevas vão embora. E tudo isso precisa fluir em nossas vidas, através da nossa vida de uma forma natural. E isso só é possível se nós
entendemos o que Deus quer, o que Ele espera que façamos e sejamos. E nós precisamos nos submeter à vontade dEle. Amém? A Bíblia diz no livro de Salmos que ainda antes de sermos gerados no ventre da nossa mãe, os nossos dias já estavam escritos, não é isso? Então existe uma vontade dEle para a sua vida. Amém? E aí nós decidimos andar, se submeter nela. Tiago capítulo 4, verso 7. Diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tem alguma versão que diz assim, unir-se, pois, a Deus ou não? Eu li uma versão que dizia isso, unir-se a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas esse versículo diz o seguinte: submetam-se, sujeitai-vos, portanto. O que isso significa? Submeter, sujeitar. Eu vou te dar um exemplo prático. É você decidir viver debaixo de uma direção e da palavra. Como nós estamos falando diretamente de Deus, é você decidir submeter a palavra e a direção de Deus. É como se você vivesse literalmente debaixo de um comando. E quando você vive debaixo desse comando, você está disposto a fazer tudo que você receber como direção dessa autoridade, mesmo que a sua vontade seja contrária a isso. Alguém aqui já serviu o exército? Não? Eu conheci pessoas que serviram o exército. E eles diziam algumas coisas que aconteciam, que não eram legais. Por exemplo, numa chuva como essa, estar acampado, ficar todo molhado, não poder se trocar, acordar de madrugada, entrar num lago frio. Graças a Deus eu não passei por isso, amém, gente? Mas diz que é assim. E eles não têm opção, ou eles fazem, ou eles fazem. O senhor ficou uma época no quartel, não ficou, Baiano? Ficou, né, velho? É assim, não é? Ou você faz, porque você está lá para viver debaixo de uma direção, de uma ordem. E tudo que você vai desenvolver lá no quartel, existem líderes para te direcionar. E tudo isso em nome da nossa nação, ok? A mesma coisa nós desenvolvemos no reino de Deus, e é a primeira coisa que nós precisamos entender. Se nós queremos fazer aquilo que é de Deus, se nós queremos desenvolver aquilo que é o reino de Deus, nós precisamos estar dispostos a submeter-se à vontade de Deus. Eu e você precisamos estar dispostos a submeter aquilo que Deus nos direcionou. E dizer, se é assim que o Senhor diz, é assim que eu vou fazer. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Versículo 5. A palavra submeter-se, ela é muito parecida com uma palavra consagrar-se. Pastor, o que é ser consagrado? É ser separado para fazer a vontade de Deus. Amém? Se submeter é exatamente isso, é você decidir se separar e dizer, eu quero fazer a vontade de Deus. Efésios 2, verso 5 diz assim: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida,
juntamente com Cristo, pela graça sois, e juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Amém? Vocês já ouviram esses versículos algumas vezes. Nós precisamos entender o que ele quer dizer. Esse versículo está dizendo que nós estamos em Cristo, amém? E quando nós falamos de identidade, existem pessoas que estão ficando equivocadas acerca disso. Por quê? Quando nós falamos que nós temos autoridade, que nós vamos orar e as pessoas vão ser curadas, existem pessoas equivocadamente acham que isso vai acontecer porque nós estamos orando. E não é isso. Como assim? Aonde que está todo o poder e autoridade? No nome de quem, gente? De quem, gente? Quantos aqui se lembram de um relato na Bíblia que foram expulsar um demônio no nome de Deus de Paulo? Certo? O que o demônio fez, gente? Paulo eu conheço, o Deus dele eu conheço, mas vocês... Sabe o que ele está querendo dizer? Vocês não sabem nem quem vocês estão servindo, vocês não sabem nem quem é o Deus de quem vocês estão falando. Pastor, o que tem a ver submeter? O que tem a ver Efésios? Preste bem atenção. Quando nós decidimos nos submeter à palavra, nós nos tornamos um com Cristo. Amém? E quando o texto diz que nós devemos nos submeter a Deus e resistir ao diabo, é exatamente isso que acontece. Quando o diabo chega diante de você e você está submetido à palavra, você se tornou um com Cristo. E ele já não vê mais você, ele vê Cristo através de você. O que isso significa? Que quando nós vamos orar por um enfermo, por uma pessoa, se nós entendemos quem nós somos, estivermos submetidos à palavra de Deus, não somos nós que estamos colocando a mão sobre o enfermo, é o próprio Cristo através de você. Mas pastor, aonde fica eu ser filho de Deus? Nós só somos filhos de Deus através de Cristo. Resumindo, não é super-homem. Ah, recebi uma força, um poder e não sei de onde. Eu vim da terra não sei o que, Kryptonita, não é de onde que ele é? Enfim, não. E talvez se alguém parar e te perguntar assim, de onde vem tanto poder, você vai dizer, de Jesus Cristo conquistado na cruz do Calvário. Quando nós nos submetemos à palavra de Deus, nós nos tornamos um com Ele. Quer ver? Abra a sua Bíblia em João capítulo 1, verso 1. Quem achou, diga amém. Tá fácil, né, gente? Diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era... Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. No princípio era o, e o verbo se fez, e habitou. Escute, quem era o verbo? Quem era o verbo, gente? Vamos lá. Quem era o verbo? Quem era o verbo, gente? Amém. Ele era o verbo. Pastor, o que isso quer dizer? Jesus é a própria palavra. Está entendendo? O que isso quer dizer? Quando eu me submeto à palavra, eu me submeto ao verbo, a Jesus, e me torno um com Ele. Só que aí que está a maior dificuldade do cristianismo para nós. Quando nós falamos de tudo isso na teoria, é tudo muito fácil, porém na prática isso exige mais de nós. Pastor, esforço.
Não. Como não? Precisa só que nós nos entreguemos. Diga para a pessoa do seu lado, Deus só quer uma coisa de você. Diga para Ele, nada mais. Ele só quer a sua vida. Tá bom para você? Vamos ler João capítulo 15. Glória a Deus. Santo é o Cordeiro. João 15. Quem achou, diga amém. Verso 7. Diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Gente, existe uma condição aí, sim ou não? Não, pastor, está tudo feito em Cristo. Tá, gente, eu não estou questionando nada disso. Cristo fez todas as coisas. E eu já disse que o problema não está nele. Amém? O problema está em nós. O problema está em nós, na nossa incredulidade. E a nossa incredulidade nos impede de permanecer nele. Esse texto diz que se nós permanecermos nele e a palavra dele permanecer em nós. Olha que loucura. Sabe o que é isso? A palavra em nós é Cristo, fluindo através de nós. Só que Cristo, se nós decidimos nos submeter a Ele, fazer a vontade dEle, quando nós chegamos a esse ponto aqui de pedir e Ele fazer, é porque a vontade já não é mais nossa, a vontade é dEle através de nós. No capítulo 4 de Tiago também diz que nós não pedimos, ou melhor, não recebemos porque não pedimos, e quando pedimos, pedimos com valores errados, pedimos para o nosso interesse. Da mesma forma que Cristo fez, Cristo veio à terra não para se salvar, mas para salvar. E quando nós decidimos nos submeter à palavra, quando nós decidimos submeter à vontade dEle, nós estamos entrando dentro de Cristo. E quando nós entramos nele, permanecemos ali, a palavra dele começa a se manifestar através de nós, e é o próprio Cristo se manifestando através de você. O que nós precisamos entender de uma vez por todas é que não existe outro lugar melhor para estar do que aos pés de Cristo. Pastor, por quê? Porque é ali que você começa a receber aquilo que vem dos céus. Não existe melhor coisa para estudar, para meditar, para ler do que a palavra. Porque é ela que diz verdadeiramente quem você é. Quem nós somos. Preste bem atenção. Se você já ouviu a sua vida toda que você era algo que a Bíblia diz que você não é, isso era mentira. Porque verdade é o que Deus diz a respeito de você. Só que, gente, como se submeter a algo que não conhecemos? Como se submeter a alguém que não nos relacionamos? É por isso que é importante o relacionamento com Deus, através da oração da palavra. Porque à medida que nos aproximamos dEle, a palavra dEle vai criando forma dentro de nós. O querer dEle vai crescendo dentro de nós. Abre em Tiago também, gente. E pastor, o senhor gosta de Tiago? Muito. Com força. Quem achou, diga amém.
Nós vamos ler a partir do verso 22. Diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Porque isso tem que se tornar a nossa identidade. Isso precisa fazer parte de nós. Porque viver aquilo que Cristo nos direciona precisa fazer parte da nossa vida, precisa ser o nosso anseio. Por quê? Porque quando a palavra é praticada, o poder se manifesta. Por quê? Cristo é o poder. E esse versículo diz que aquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e quando vira as costas, já não lembra mais quem é. Sabe o que isso quer dizer, gente? É uma pessoa que chega diante da palavra, estuda, medita acerca das escrituras, entende quem ele é através das escrituras. Ok, ele está se olhando no espelho, amém? Olha aqui, estou olhando para Cristo, é isso que eu sou através dele, amém? Só que quando vira as costas, se esquece quem é. Sabe o que isso quer dizer? São aqueles momentos que nós estamos num culto, ou buscando a Deus, e estamos meditando, buscando a palavra, e tudo isso é muito bom, mas quando a gente sai lá fora, a circunstância vem, o mundo quer te tragar, e aí você esquece quem você é aqui. Indiscutivelmente, Deus tem um propósito em reunir o seu povo, amém? Todas as vezes que Deus reúne o seu povo, Ele reunia o povo no Antigo Testamento, tinha um propósito. E eu creio que continua sendo assim. E a igreja tem um propósito de se reunir, amém? Porém, igreja significa a eclésia. E eclésia significa sair para fora. Pastor, é bom nós desfrutarmos do poder de Deus, da presença de Deus na igreja? Sim. Só que é importante que nós entendamos que o lugar que mais necessita do poder de Deus é lá fora. O que isso quer dizer? Nós precisamos olhar para a palavra, nos ver em Cristo e decidir expressar Cristo lá fora. Nós temos que estar dispostos a receber aquilo que Deus tem para nós, agarrarmos com todas as nossas forças e dizer: eu vou viver o que Deus tem para mim. Não simplesmente olhar no espelho, sabe, sair para lá e esquecer quem você é. Lembre-se de algo, é lá fora que a palavra precisa se manifestar. É lá fora que o poder precisa se manifestar. Esse é o propósito da igreja. Se veja na palavra, se veja em Cristo, entenda a sua identidade e não se venda por aquilo que o mundo tem te oferecido. Quando nós falamos sobre isso, talvez você pense apenas sobre o pecado. Não é, gente. Nós estamos num mundo onde você é avaliado pelo que você tem e não pelo que você é. Sim ou não? É assim ou não? E é importante que você entenda algo. Deus não te avalia por aquilo que você tem, mas sim por aquilo que você é. Só que isso quer dizer? Isso quer dizer que os valores da palavra estão literalmente contra os valores do mundo. E aí que está o desafio. Vivemos Cristo lá fora. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 3.
verso 15. Quem achou, diga amém. Vamos lá, diz assim: ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse, assim diz o Senhor: fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor: não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia esse vale encherá de tanta água, que bebereis vós, e o vosso gado, e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas, e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Gente, presta atenção. O profeta, cheio do Espírito, do poder de Deus, como nós lemos no versículo 15, diz assim: vão e cavem poços. Gente, fala sério. Você leu os versículos depois, e ele disse que não vai ter chuva, não vai ter vento. Resumindo, vocês não vão ter sinal nenhum do que vai acontecer. Simplesmente vai acontecer. Pastor, por que o senhor leu esse texto? Porque eu creio que se encaixa perfeitamente com o que nós estamos falando acerca da palavra. Preste bem atenção. Nós estamos esperando algumas coisas acontecer para nós fazermos o que temos que fazer. Só que preste bem atenção. Primeiro você cava o poço, porque isso revela a sua fé. Depois ele enche de água. Imagine se eles não cavassem os poços. Aquele povo não seria suprido. A criação deles não seria suprido. Preste bem atenção. Aquilo que Deus quer fazer através da minha e da sua vida vai além daquilo que podemos imaginar. Mas existe uma coisa que precisamos ter. Nós precisamos ter fé, acreditar que Ele vai fazer. Nós precisamos crer que a palavra é o próprio Cristo. E quando ela se manifesta através de mim, Cristo vai se manifestar. Quando você sai pregar a palavra de Deus, quando você sai orar pelos enfermos, quando você sai orar pelos oprimidos, pelos cativos, quando você declara a palavra, é o próprio Cristo se manifestando. Nós precisamos crer nisso. Quando nós entendemos isso e a palavra fazer parte, o relacionamento com Deus fazer parte da nossa identidade, as coisas vão fluir de uma forma natural. Vamos ler mais um versículo, João 14. Nós já estamos encerrando, amém? João 14, verso 11. Quem achou, diga amém. Vamos ler. Crê-me que estou no Pai,
e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores. Repita comigo, maiores. Repita comigo, maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Gente, esse texto está dizendo o seguinte: se você crê que eu estou no Pai, o Pai em mim, e que você está em mim, e você está nessa verdade, você vai viver além daquilo que eu vivi. Gente, isso para mim soava muito ruim no começo. O próprio Cristo, que fez milagres, que manifestou-se de uma forma poderosa na terra, dizendo assim: vocês vão fazer obras maiores. E sabe, eu fico tão chocado quando eu olho para algumas situações e percebo que nós não estamos fazendo nem o que ele fazia. Imagine obras maiores. E é por isso que eu falo, falta algo em nós. Nós precisamos entender, nós precisamos chegar nesse lugar onde a nossa identidade, quem nós somos em Deus, fique claro. Nós precisamos estar dispostos a cavar poços. Pastor, o que é cavar poços? É você ir lá, gastar tempo com a oração, com a palavra, com oração em línguas. Vai cavando poço, meu. Pastor, parece que não está acontecendo nada, eu não estou vendo nenhum vento. Não está formando nenhuma nuvem de chuva. Continua cavando poço. Continua cavando poço. Pastor, eu estou orando já faz muito tempo e parece que as coisas não acontecem. Você não caminha por vista, você caminha por fé. E a fé não está firmada naquilo que você vê ou naquilo que você pode fazer, e sim naquilo que Ele vai fazer e naquilo que já está feito. Nós precisamos buscar esse lugar em Deus. Todos os dias cavar poços, cavar poços. À medida que você cavar poços do lugar secreto, buscando a Ele, se relacionando com Ele, Ele vai enchendo o seu poço de água. Pastor, que água é essa? É o próprio Cristo, que depois você vai dar para os outros e vai saciar a sede deles. É isso que João diz, capítulo 6. Que aquele que comer dele nunca mais terá fome e sede. Você come, se sacia e leva comida para outros. Nós não podemos nos cansar. Nós não podemos permitir com que situações entulhem os nossos poços. A Bíblia diz acerca de alguns poços que foram entulhados. O que isso quer dizer? Não tinha mais água. E nesse caso aqui não teria como nem colocar mais água. Não permita com que nenhuma situação, a incredulidade, o medo entulhe o seu poço. Pastor, que poço? O lugar que você gasta tempo com Deus. O tempo que você gasta com Ele. Nós temos que estar dispostos a entulhar, ou melhor, a cavar poços. E não permitir com que nada entulhe esses poços. Porque é ali que você vai receber a água que vai vir dos céus. Para alimentar as nações. Para alimentar os perdidos. Nós não podemos nos perder nisso e permitir com que frustração, incredulidade, nada entulhe o poço. Que nada roube o seu tempo com Deus, o seu relacionamento com Deus. Porque quando nós perdemos o relacionamento com Deus através da oração, quando nós deixamos de nos relacionar com a palavra, nós vamos nos esquecendo quem nós somos. E deixa eu te falar, todos os dias, o mundo quer que você se esqueça quem você é em Cristo. O diabo quer que você se esqueça quem você é em Cristo. Porque se você não saber quem você é, o Cristo não há de se manifestar. É por isso que nós temos que cavar poços. Não fique esperando situações acontecerem. Não fique esperando o vento, a nuvem se formar. Simplesmente creia. E decida cavar poços.
Decida buscar Deus neste lugar secreto. E mesmo que não haja chuva, ou que não haja sinal de chuva, deixa o Espírito Santo te encher. Deixa Ele te encher a ponto de não caber mais. Sabe, você começa decidido a se submeter à vontade dEle, e começa lá cavando poço. Daqui a pouco já não é mais submissão. Você não faz nada por obrigação, é prazer, é amor. E sabe, deixa de se tornar um compromisso simplesmente. E cada encontro com Ele representa uma oportunidade para expressar o seu amor e a sua paixão. E cada vez que nós fizermos aquilo que Ele quer que façamos, começa a se tornar um prazer, porque você começa a entender que você já não vive mais para você, você vive para Cristo. E a vontade dEle começa a fluir. Escute, o poder e a autoridade está em Cristo. Se Ele fluir através da sua vida, o poder e a autoridade está fluindo através de você. E como filhos de Deus, nós fomos criados exatamente para isso. Para que o poder de Deus fosse levado a todos os lugares através de mim e de você. Se coloque de pé, vamos orar. Feche os seus olhos. Eu queria que nesse momento você não se distraísse com nada. Por isso que eu estou pedindo para você fechar os seus olhos. Você fizesse uma oração sincera. Porque a Deus ninguém engana. Abre o seu coração para Ele. Talvez o seu poço está entulhado. Você não consegue mais se relacionar. Você não consegue desfrutar daquilo que Deus tem para você. Talvez você não tenha conseguido nem ter um tempo a sós com Ele. Abre o seu coração para Ele neste momento. E decida se entregar a Ele, a submeter-se a Ele. Comece a falar com Ele. Diga: Espírito Santo, me guia a toda a verdade. Aqui estamos, Deus, diante do trono da graça. Você não precisa cantar a canção. Simplesmente ore e diga: Espírito Santo, aqui estamos, Deus, perante tua misericórdia. E que através desse relacionamento o Senhor me faça entender quem eu sou. Eu posso ouvir relâmpagos, sentir trovões. Eu posso ouvir as vozes que procedem do teu trono. 24 anciões se prostram e lançam suas coroas aos teus pés. E seres viventes proclamam dia e noite, noite e dia. Só uma palavra a dizer, só uma palavra para descrever. Espírito Santo, eu quero me entregar. Só uma palavra, porque eu quero que a sua vontade seja feita a dizer. Se entregue a Ele. Só uma palavra para descrever. Santo, Santo, Deus poderoso,
Santo, Santo, Deus poderoso, só uma palavra a dizer. Comece a buscar a Ele, diga Espírito Santo. Só uma Eu quero a palavra sua vontade. descrever. Eu quero a sua vontade em minha vida. Só uma Espírito Santo, palavra vem me encher da a água que vem do céu. dizer. Só Peça uma ao Espírito Santo para Ele te levar a um palavra novo lugar. a descrever. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso, não há outro igual, só tu és santo, santo. Não há outro igual, só tu és santo, santo. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Eu queria que você se unisse com a pessoa que está do seu lado. Abrace ela aí, sei lá, de frente, de lado, enfim. Eu queria que você orasse junto com ela. Pastor, por que orar junto? Porque eu creio que aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário não foi só para que vivêssemos um relacionamento com Ele, mas vivêssemos também um relacionamento com o nosso irmão. E nós como igreja temos um compromisso um com o outro. O seu irmão faz parte de você. E se ele estiver bem e entender quem ele é em Cristo, nós vamos fluir com muito mais poder e autoridade. Eu queria que você orasse pelo seu irmão agora. Ore por aquilo que Deus colocar no seu coração. Deixa o Espírito Santo te usar nesse momento. Ore para que o Espírito Santo tire os entulhos, tudo aquilo que impede ele de crer, de acreditar na palavra. Que o Espírito Santo aumente o nosso nível de fé. Ore por isso. Ore por essa pessoa. Só uma palavra a dizer.